Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo este vídeo, mas seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos ver o curso Escrevendo Textos de Sucesso, Produção e Revisão Textual para o Cotidiano. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Já estava fazendo sinal de 2, né? Eu sei, a cabeça está meio confusa. Mas enfim, vamos lá, começando. Organização do curso. A aula 1 já foi, os gêneros textuais do cotidiano, foi anteontem. Você tem que dar lá uma olhada, entender o contexto geral, como que vai funcionar esse nosso curso. A aula 2 que nós fizemos ontem, os fatores de textualidade e revisão textual. Nas duas aulas teve questionário no Kahoot, espero que você tenha respondido. Me diz depois aqui embaixo nos comentários o que você achou. E hoje nós vamos começar a nossa aula 3, compreensão de textos jornalísticos e publicitários. Simbora, vamos lá. Nossa aula 3, olha que lindo, nosso slide. Vou seguindo. Peraí, vamos colocar a tela cheia para vocês conseguirem ver aqui direitinho. Para começar, uma reflexão. Escrever não é um ato mecânico. Quando escrevemos, imprimimos nosso sentimento, nossa obrigação, nossa vontade e nosso espírito num texto. Seja ele da mais obrigatória das cartas comerciais ao mais sublime poema, arrancado do fundo da alma com lágrimas de sentimento. Janaína Corral, 2010, página 49. Para quem está assistindo todas as aulas, já percebeu que eu falei que eu ia citar muito esse livro aqui, né? E olha ele aqui de novo. O livro é espetacular. Curso Prático de Redação é o nome do livro, tá? Tô lendo ele e ele é incrível. Enfim, por que eu não sei se foi chiado aí, gente, espero que não, por causa que a gente tá usando o programa pra isso, mas enfim. Por que escrever não é um ato mecânico? Quando escrevemos, imprimimos nosso sentimento. Lembra que a gente falou, né? Texto é expressão de sentimento. Olha ele aqui. Quando escrevemos, imprimimos nosso sentimento. É isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Quando a gente escreve, a gente tem uma intenção para estar escrevendo aquele texto. A gente tem um objetivo para estar escrevendo aquele texto. E a gente quer que uma emoção seja provocada no nosso leitor, entendeu? Por mais que a gente esteja falando de um texto jornalístico, de um texto formal, nós ainda queremos uma emoção provocada no nosso leitor. E é isso que vocês têm que ter em mente. Nós estamos exprimindo a nossa emoção e queremos provocar uma emoção no nosso leitor. Aí, ó, nossa obrigação, nossa vontade e nosso espírito no texto. Seja ele da mais obrigatória das cartas comerciais a mais sublime poema. Quando a gente está falando, por exemplo, de um discurso, sabe? Aquele que a turma fala, discurso, 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 e aí a pessoa pega e começa a ler um texto enorme, bem longo, mas ali você está falando de um texto que tem um caráter formal, normalmente, mas ele fica entre o formal e o coloquial, tá? A língua que ele utiliza é uma língua coloquial, mas o que ele fala é formal. Naquele discurso todo, que normalmente é bem inflamado, assim, né? Ele tem muita eloquência no que ele fala, coisa e tal. A gente tá falando de emoção. Ele tá querendo provocar uma emoção e ele tá passando uma emoção quando ele emite aquele texto e quer provocar uma emoção no seu leitor. Bom, vamos começar nossa aula, né? Já cheio de reflexão. E começou! Isso aqui é só para quem entende de referência. E começou! É referência de youtuber de game. Que meu irmão assiste, aí eu peguei emprestado aqui. Lembra que a gente tinha falado de intertextualidade? É exatamente isso. Vamos lá. Para escrever, como dito anteriormente, partimos de uma ideia, que sempre vem acompanhada de uma intenção que queremos expressar. Para melhor nos organizarmos, após tomada a decisão de produzir um texto, lançamos mão, de modo quase inconsciente, de um arsenal de escolhas, definindo o público-alvo, o gênero textual, o suporte, o estilo, a linguagem, etc. E tudo isso em uma fração de segundos, normalmente, pelo menos, principalmente quando nos referimos a textos que utilizamos no cotidiano. Peraí, deixa eu voltar aqui. Oizinho de novo. Seguinte, para melhor nos organizarmos após tomar a decisão de produzir um texto, nós temos mãos de modo inconsciente, quase inconsciente, porque isso aqui a gente decide numa fração de segundos. A gente decide isso aqui sem nem pensar exatamente. Ah, o que eu vou escrever? Vou escrever isso, isso e isso, vou usar isso, isso e aquilo, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de textos que são, assim, digamos, uma postagem, por exemplo. Eu vou fazer uma postagem no Facebook. Eu vou fazer uma postagem no Instagram. Eu estou fazendo uma postagem do hoje. Eu não estou falando de um lançamento. O lançamento ele é programado. Eu estou falando de uma postagem diária, cotidiana.
entendeu? Então a gente faz essas escolhas, tudo, de público-alvo, de gênero textual, de suporte, de estilo, de linguagem, numa fração de segundos, porque a gente está falando de algo cotidiano, entendeu? Por isso que eu falei que é normalmente, certo? Vamos lá, prosseguindo. A escolha da linguagem, em tudo que a gente vai escrever, tá? Embora tenhamos uma norma padrão da língua, o que absolutamente não quer dizer falar difícil, vamos deixar isso claro, mas apenas falar gramaticalmente correto. Por exemplo, o ligue-me que eu estava falando, porque assim, nenhum verbo, nenhuma frase pode começar com um pronome oblíquo, nenhuma frase começa com um pronome oblíquo, sempre tem que começar ou com verbo ou com sujeito, mas apenas falar gramaticalmente correto, não devemos tomá-la como regra geral para todos os textos que produzimos. Sendo assim, precisamos conhecer muito bem o nosso receptor, a mensagem que vamos transmitir e, eventualmente, o suporte em que a mensagem será veiculada. Então, quando a gente está falando de comunicação, nós estamos falando de emissor, receptor, mensagem, suporte. Entendeu? O emissor da mensagem, ele tem que considerar esses dois três fatores que estão aqui. Receptor, mensagem e suporte. Entendeu? Por que ele tem que considerar esses três fatores? Quando a gente está falando de uma mensagem que vai ser só escutada, por exemplo, um podcast ou uma mensagem na rádio, a gente está falando de uma mensagem que, que não tem apoio visual. Então, tudo que a gente vai falar, a gente não pode fazer referência alguma à imagem visual, entendeu? Você vai fazer referência a alguma imagem visual, você tem que descrevê-la muito bem, entendeu? Para que a pessoa sinta, para que a pessoa enxergue claramente aquilo. Se a gente está falando de um receptor, de alguém culto, de alguém, digamos assim, que tem muito conhecimento, sabe? Ou uma pessoa que fala muito formalmente, a gente pode utilizar a língua formal. Se a gente está falando de alguém que é do público, assim, mais geral, entendeu? Alguém do povão mesmo, como a gente diz, a linguagem tem que ser mais coloquial. E o suporte, por quê? O suporte ele entra naquilo que a gente estava falando, de ser um local que tenha só uma mensagem auditiva ou uma mensagem visual, como é na internet, entendeu? Podcast, uma mensagem só auditiva, pessoal. Nos textos jornalísticos, gente, desculpa se estiver tremendo a tela aí, foi. Nos textos jornalísticos, geralmente adota-se a norma culta, mas também é possível utilizar certas formas de expressão e regionalismos, o que depende do estilo e identidade do autor empresa, para se aproximar e se conectar com o seu público e, assim, gerar maior identificação. Estratégia que, aliás, também é adotada em textos publicitários. Corral 2010, página 31. Vamos falar de textos jornalísticos aqui. E eu acho que é mais fácil falar de textos jornalísticos com vocês quando a gente pega, por exemplo, falando da televisão, certo? Normalmente é uma linguagem formal, norma culta que a gente adota. Você pega o Jornal Nacional, é exatamente isso. Vai ser a norma culta que a gente vai estar adotando lá. Mas a gente pode utilizar formas de expressão e regionalismos. Onde a gente vai encontrar isso? Bom Dia São Paulo, por exemplo. Entendeu? É um jornal que ele é regional, ele vai passar aqui na região de São Paulo, então ele vai adotar a nossa linguagem, entendeu? E ele também, ele é mais despojado, digamos assim, entendeu? Ele é mais despojado por causa que o público que está assistindo é o público que está indo trabalhar, que é o público que está indo estudar de manhã. Então ele precisa de algo animado, porque é algo muito pesado, vai pesar o dia deles, entendeu? Então já é uma escolha de uso da linguagem já bem proposital por causa disso. Sabendo que o público que está assistindo quer as informações, mas quer tudo de uma forma leve, por causa que ninguém merece começar o dia já com informação, já com ouvindo coisa chata, sabe? Por mais que a informação seja chata, como por exemplo, deu pane no metrô, tá em greve no metrô, tá tendo trânsito para ir em direção a Anhanguera, por exemplo. Entendeu? Ninguém merece ouvir essas informações chatas e ainda de um jeito chato logo de manhã. Por isso que ele pode utilizar essa linguagem mais coloquial e esse regionalismo, entendeu? Eu gostava bastante de um repórter, eu esqueci o nome dele agora, mas agora ele apresenta o Hoje em Dia. Só que uns anos atrás ele apresentava o SBT e eu tomava café assistindo o jornal dele. E aí ele falava assim: "E o gato mais amado desse Brasil, o gato da net". Ele já colocava uma piada ali. A gente tá falando de um jornal, é um local formal. Mas ele já colocava esse jeito de falar tão animado, tão pra cima, assim, pra acordar o público, entendeu? Já pra gente passar uma mensagem positiva
E também pro povo já, digamos assim, aquela tensão que tá, ai, vou começar outro dia de trabalho, ai, vou começar outro dia de estudo. Já sair, sabe? Descarregar, digamos assim. É exatamente isso. A escolha da linguagem, você tem que entender aonde que tá o teu público. Em que momento da vida do teu público ele está, entendeu? Em que momento da vida, em que momento do dia a dia dele ele está. À noite você já está cansado, coisa e tal. Sim, você quer ouvir uma coisa mais leve, mas para isso você tem as novelas à noite, entendeu? As novelas, o filme, a série para você assistir à noite. Mas antes você precisa pegar a parte séria, que é o jornal. Entendeu? O Jornal Nacional, no caso, né? A maioria. Normalmente tem Jornal Nacional, tem Jornal da Record. São sempre jornais que adotam uma linguagem mais formal, porque à noite é o momento do jornal com a linguagem formal. Vamos lá. Essa também é uma estratégia adotada nos textos publicitários. E por que isso está aqui? Aqui a gente está. Eu estou relacionando para vocês. Por que a gente escolheu textos jornalísticos e textos publicitários para falar nessa aula? Por causa que, mesmo sendo informações diferentes que são passadas, a linguagem adotada não é muito diferente, entendeu? A forma com a qual você trabalha a linguagem. Você tem um público X que está no momento X da vida deles e por isso você vai adotar uma linguagem X com eles, entendeu? E aí, com a palavra Nelson Mandela. Se você fala com um homem em uma língua que ele entende, você fala com a cabeça dele. Se você fala com ele na língua dele, então você consegue falar com o seu coração. Porque é exatamente isso. Entendeu? Você pode passar uma informação para a pessoa e simplesmente fazer com que ela entenda. Ou você pode passar uma informação para a pessoa e fazer com que ela se emocione, se, seja tocado por aquela palavra e guarde aquilo na memória dela, entendeu? E aí sim você começa a fazer uma transformação na vida dessa pessoa. É a mesma coisa o jornal, porque o jornal ele quer passar informação para a população, ele quer ajudar a população, mas ele quer que aquela informação que ele esteja passando transforme a vida da pessoa de alguma forma. Entendeu? Às vezes pode ser uma mudança, uma transformação muito prática, como por exemplo evitar que você pegue trânsito no caminho para o seu trabalho. Outras vezes pode ser uma informação mais profunda, entendeu? Fazer com que você reflita sobre seus votos nas eleições, entendeu? E aí vem, né? Peraí, vamos lá. Tela. Agora, posso começar a escrever o meu texto? Depois que você já escolheu a linguagem, você pode começar a escrever o seu texto? Não exatamente. Quando você já escolhe a linguagem, você tem que ir para o planejamento. Lembra que a gente tinha falado de planejamento do seu texto? Você tem que escolher o local onde você vai passar a informação, onde você vai publicar o seu texto. Você já tem em mente o seu público, você tem a ideia, a intenção, coisa e tal. Mas, agora vamos falar de conteúdo. Conteúdo do seu texto, entendeu? A gente já fez as escolhas prévias, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente vai assar um bolo, a gente já decidiu a forma que a gente vai assar o nosso bolo. Mas agora a gente precisa decidir bolo do que a gente vai fazer. E como a gente vai fazer esse bolo. Se a gente vai fazer recheado, se a gente vai fazer com cobertura. Entendeu? Então, partindo desse princípio, a gente começa o nosso planejamento interno. Espera aí, só um instante, gente. Tivemos um probleminha aqui. Pronto, agora sim. Eu estava clicando no botão para ir para o próximo slide e não estava querendo ir. Pronto, enfim. Técnicas escritas. Escaletas. Um quase mapa mental. As escaletas, elas existem no mundo da ficção. Você tem as escaletas para escrever roteiros, para escrever roteiro de cinema, roteiro de série, roteiro de novela, para escrever livro, entendeu? E basicamente assim, você vai colocando em linhas o que vai acontecer. Por exemplo, deixa eu pegar alguma cena que seja conhecida aqui para poder falar para vocês. A cena da sacada de Romeu e Julieta. Vamos lá. Julieta chega na sacada, uma linha da sua escaleta. Julieta começa a olhar para a lua, segunda linha da sua escaleta. Julieta começa a refletir, terceira linha da sua escaleta. Romeu chega na sacada de Julieta, quarta linha da sua escaleta. Romeu para reparar, né? Fica analisando, fica contemplando Julieta, quinta linha da sua escaleta. Cada uma das ações que vão ser tomadas na tua cena, você vai descrever ali. Isso pegando uma escaleta que está descrevendo uma cena, entendeu? Então a gente já está pegando algo que é mais detalhado, algo que é mais específico.
Não estamos falando de uma escaleta que vai descrever o livro inteiro, entendeu? A gente pode fazer a escaleta do capítulo, por exemplo, entendeu? E por que a gente está falando de escaleta aqui, sendo que a gente não está falando de texto ficcional? Por causa que a escaleta ela pode ser utilizada em qualquer texto que você vai escrever, entendeu? Ela surge nos textos ficcionais, mas ela pode ser utilizada em qualquer texto que você vai escrever. Aqui, por exemplo, está a escaleta dessa aula que eu estava montando para vocês, da aula 3, do slide da aula 3. Primeiro a gente falou de decisão de escrever, depois a gente falou da escolha da linguagem, aí eu resolvi falar das escaletas, que são quase mapa mental. E por que mapa mental? Aliás, a gente já termina de falar aqui. Mas por que mapa mental? Por causa que você está pegando uma ideia principal e dali você está puxando o que você vai falar, entendeu? Você está puxando outras ideias. E mapa mental é isso. Você pega uma ideia central e dali você vai tendo outras ideias. Quase um hipertexto, que nem eu já cheguei a comentar com vocês por cima na primeira aula. Vamos lá. Técnicas, né? Aqui as escaletas. Aí, técnica para produção desses textos, copywriting, gatilhos mentais, 5W2H. Aliás, a gente não usou esse 5W2H, mas a gente usou algo semelhante, vocês vão ver mais pra frente. Conceitos de gênero jornalista, exemplo de gênero jornalista, conceitos de gênero publicitário, exemplos de gêneros publicitários. Aqui você, você tem a escaleta, o mapa mental que eu utilizei para fazer essa aula, entendeu? E eu acho essa uma técnica muito boa. Todo texto que eu vou escrever, eu utilizo essa técnica. E aí eu faço assim. Normalmente eu escrevo isso à mão, entendeu? Normalmente eu escrevo isso à mão. Eu pego um papel, eu escrevo ali tudo que eu quero que contenha naquele texto, entendeu? Por exemplo, eu tenho que fazer um texto para a faculdade que fala sobre... deixa eu pensar aqui. Eu tenho que fazer um texto para a faculdade que fala sobre revisão de texto. Eu escrevi um artigo para a faculdade e eu utilizei essa mesma técnica. Aí eu peguei naquela folha de papel, eu escrevi, eu tenho que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Não importa a ordem que você escreva. Eu só escrevi ali. Aí depois eu fui estabelecendo uma ordem de relação, entendeu? O que faria sentido eu falar primeiro, o que faria sentido eu falar depois, com o que eu poderia emendar com o assunto 1. E aí eu fui colocando um número na frente. Isso ajuda demais quando você vai escrever um texto, porque primeiro, você está se organizando, você sabe sobre tudo o que você vai falar. Segundo, você sabe estabelecer uma ordem sem que você tenha que ficar perdido, entendeu? E você não vai esquecer de nada do que você tem para falar, entendeu? Porque tá tudo estabelecido ali. Aqui nessa escaleta aqui, nesse princípio de escaleta, por causa que isso aqui mudou muitas vezes depois, mas mudou por quê? Porque aqui vocês estão vendo que eu estou colocando um autor na frente. É esse autor aqui na frente que eu estava fazendo, que eu coloquei aqui na frente, que eu coloquei a referência de onde eu ia pegar a informação que eu ia passar para vocês. No caso do livro da Janaína Corral, ela só fala de mapa mental. Ela não fala de escaleta. Mas eu lembrei das escaletas que eu utilizo para poder escrever meu texto. Então eu cheguei a relacionar os dois, entendeu? Mapa mental e escaleta. E aí depois eu fui colocando várias outras referências aqui, por vezes até escrevendo o mesmo texto aqui, escrevendo um princípio. Sabe quando você tem uma ideia e você não quer perder ela? Você vai e anota em qualquer lugar? Você não precisa anotar em qualquer lugar. Se você tem uma escaleta, e vai e anota nessa escaleta mesmo, anota no local que pertence a ela, e aí quando você chegar na parte de ter que escrever aquele texto, você vai, copia ele, cola na parte que você vai escrever, entendeu? Então é simples assim. Agora vamos prosseguir que essa aula aqui tem bastante conteúdo. Vamos lá. Outra técnica de escrita. Copywriting. A arte da escrita persuasiva, como é chamado por alguns, copywriting não se trata de uma estratégia específica, mas de um conjunto de técnicas. Lembrem disso, conjunto de técnicas. Todas em prol de se conectar com o seu leitor e fazer com que ele tome uma ação, concluindo, assim, o objetivo estabelecido para aquele texto. Geralmente é associada à área de vendas, publicidade, marketing. Mas seu uso se dá em qualquer texto. Afinal, sempre queremos convencer o nosso leitor a respeito da ideia que ali estamos expondo. Envolve o uso de títulos, anúncios, slogans, vocabulário, linguajar, estilo narrativo, entre outros. A Rock Content é um site sobre marketing digital. Tem vários cursos lá, tem vários conteúdos lá e digamos assim, para quem quer aprender mais sobre escrita, tem muito conteúdo lá, entendeu? Inclusive vocês vão ver bastante sobre Rock Content nessa aula e acho que na aula seguinte também. Aliás, nessa aula e na aula 5 vocês vão ver bastante conteúdo deles lá. Esse conteúdo deles ajudou bastante para poder fazer as aulas aqui para você. Mas então, o copywriting, são um conjunto de técnicas
que é para fazer com que o seu leitor tome a decisão que você espera que ele tome, entendeu? Para que você atinja o seu objetivo com sucesso, entendeu? É exatamente isso. Vamos lá, vamos ver mais. Gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é uma das técnicas que o copywriting utiliza para poder escrever. A escaneabilidade, que eu já falei com vocês por cima e que eu vou falar mais com vocês, é outra técnica também que ele utiliza. E aí, quando você fala de otimização de ferramentas de busca, entendeu? Aliás, otimização do seu texto para que ele se destaque nas ferramentas de busca, no caso Google, Bing, etc., você também está falando de copywriting, entendeu? Vamos lá, gatilhos mentais. Segundo Ferreira, sem data, página 2, gatilhos mentais são estímulos psicológicos utilizados para despertar na pessoa que recebe a mensagem a necessidade de ação. É um artifício feito para impactar a mente do receptor, de tal forma que o faça reagir a ele. Por isso, são extremamente utilizados no copywriting, estando intimamente ligados à prática da escrita persuasiva. Tá, quando a gente fala estímulos psicológicos utilizados para despertar na pessoa que recebe a mensagem a necessidade de ação, a gente está falando só de textos de venda. Por exemplo, quando você pega o livro A Menina que Roubava Livros, eu sei que eu já comentei sobre ele aqui, eu sei que eu já citei ele aqui, mas eu preciso citar ele de novo. Na parte de trás dele, você tem assim: quando a morte para contar uma história, você tem que parar para ouvir. Essa é uma frase que estimula na pessoa uma ação, entendeu? Estimula a pessoa a ser assim, tipo, como assim? A morte está contando uma história? Eu tenho que parar para ouvir. Isso já estimula a curiosidade em você. Tem um outro livro que se chama Se Eu Pudesse Contar as Estrelas. O livro tá no Kindle, da autora Becca Mackenzie. Na capa do livro tem esse título, né? Se eu pudesse contar as estrelas, e aí ele tem uma frase, que é assim: você sabe para onde vão as crianças mortas? As crianças que não nascem? Eu sei, porque sou uma delas. E aí você fica com aquela coisa da curiosidade, entendeu? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma sinopse de livro, ela quer muito despertar a sua curiosidade. E ela quer muito despertar a sua curiosidade em uma frase apenas, no caso que ela quer que, através daquela frase, você se sinta curioso o suficiente para ler o livro, entendeu? Quando você está falando de uma manchete, no caso de textos jornalísticos, você está falando de que o autor quer despertar a sua curiosidade suficiente para que você clique naquele link e abra o texto e leia a reportagem. Quando você está falando de uma propaganda, o autor ele quer te despertar sua curiosidade suficiente para que você vá atrás de saber mais sobre aquele produto, ou melhor ainda, né, diante do ponto de vista do produtor daquele texto, que você pegue e compre aquele produto, aquela ideia, entendeu? Aquele serviço. Então é para isso que servem os gatilhos mentais. Vamos ver alguns exemplos de gatilhos mentais? Vamos lá. Ó, os gatilhos mentais são muitos gatilhos mentais. E aqui a gente trouxe só alguns, 6, entendeu? Vamos lá. Escassez. Para quem quiser saber mais sobre gatilhos mentais, tem o livro As Armas da Persuasão. Nele você vai ter vários gatilhos mentais. Mas é um livro que custa caro, coisa e tal. Se você quer saber sobre gatilhos mentais de uma forma gratuita, vá atrás de e-books na internet. Você vai encontrar e-books em sites como Rock Content, tem e-book da Hotmart também, que são e-books gratuitos que você vai conseguir acesso e um pouquinho, assim, tipo um exemplo de gatilhos mentais. Esses aqui que eu peguei, por exemplo, foram tirados de dois. O que eu falo aqui sobre copywriting, sobre gatilhos mentais, foram retirados de 2 e-books gratuitos que eu peguei na internet, entendeu? E que estão lá nas referências no final dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Escassez. Necessidade de agir rapidamente para não perder uma oportunidade, uma grande e única oportunidade. Sabe quando você vê uma promoção, uma oferta, coisa assim, que fala assim, estoque limitado, ou então é que nem aquele cara de uma propaganda aí de colchões, que agora esqueci o nome, que fala, é só hoje, e nunca é só hoje. É tipo isso, entendeu? Só que aí no caso dele lá, aquele gatilho mental não funciona, porque assim a gente sabe que esse é só hoje, nunca é só hoje. Mas quando a gente pega em outras empresas que aplicam esse mesmo gatilho mental, da escassez, de que é só hoje, é estoque limitado, entendeu? A promoção vai até o dia tal e depois disso não tem mais, a gente confia naquele gatilho mental e vai atrás e realiza a ação. A gente compra. Autoridade. Mostra que você realmente entende do assunto. Sim, autoridade. Sabe quando você pega assim
e fala que é o produto mais utilizado, e mostra pesquisas que é o produto mais utilizado de fato. Sabe quando você pega e fala assim, ah, fomos nós que inventamos tal coisa, entendeu? Fomos os responsáveis por tal coisa. E você está falando de autoridade. Porque a pessoa está mostrando para você que ela é um expert no assunto, entendeu? Quando você fala assim, aprovado pelo especialista de tal, especialista naquele produto que você coloca, entendeu? Você está falando, por exemplo, a Colgate que tem o gatilho, né? Que é recomendar a Colgate e a Oral-B, as duas usam esse gatilho, que é recomendado pelos dentistas. Você está falando de um gatilho mental que é importante, já que a gente está falando de produtos que estão de saúde bucal. Empatia, se conectar com o público, mostrando que entende, mostrando que o entende, que se importa com a sua opinião. Sabe quando a gente fala assim, ah, comenta e me fala o que você achou? Sabe quando você fala, você pega, por exemplo, no Instagram, esse conteúdo te ajudou? Curte, comenta, compartilha. Aliás, um detalhe, quando a gente fala de produção de conteúdo, quando a gente fala de usar esse gatilho mental, essa chamada para ação no final, utilize sempre uma única chamada para ação, entendeu? No final do teu conteúdo. Você vai colocar, esse conteúdo te ajudou? Me conta aqui nos comentários. Você não vai falar, curte, comenta, compartilha, por causa que o teu leitor nunca vai fazer tudo aquilo. Ele vai fazer atitude, ou duas e olha lá. Curtir normalmente é uma atitude que ele toma automaticamente, então você nem precisa pedir. Então pede para ele comentar, mas não só para comentar. Fala assim, me conte como esse conteúdo te ajudou, entendeu? Ou então fala assim, compartilha com um amigo. Você quer ajudar? Você está falando de sinopse de um filme, por exemplo. Você fez uma crítica sobre um filme e compartilhou lá. Aí você vai falar assim, marca um amigo para assistir com você. Entendeu? Ele vai comentar no teu post e vai marcar outra pessoa que vai trazer outro leitor para você. Você tá vendo? Você tá utilizando um gatilho, uma única ação e ele vai tomar duas ações quase para você, entendeu? Ele não tá compartilhando, mas ele tá comentando no teu post e tá chamando outra pessoa. Entendeu? O gatilho da empatia é quando você mostra que você se preocupa com o teu público, mas você se preocupa de fato, entendeu? Você quer saber se aquilo ajudou ele, você quer saber como ele recepcionou aquilo, entendeu? Se o seu produto está cumprindo a função que você pensou para ele inicialmente. Prova social. Mostra a qualidade de um produto por meio de provas produzidas por clientes reais. Sabe quando o cliente vai lá, a gente vai lá e comenta? Ah, esse produto é muito bom, me ajudou com X, Y, Z. Você pega às vezes, né, quem está vendendo o produto, ele vai lá, vai mostrar, vai criar um post só daqueles clientes e vai mostrar assim, ah, o cliente achou isso, o cliente achou aquilo, o cliente achou aquilo outro, entendeu? Ele vai montar um post com isso. Então ele está mostrando a prova social. Mas ainda existe outra forma de utilizar isso, que é assim, sabe que a gente vai comprar um produto e a gente nem sequer precisa que o vendedor me fale, olha o que os nossos clientes estão falando. Você mesmo vai ver o que os clientes estão falando, porque você quer ter certeza de como que é aquele produto. Isso é a prova social, entendeu? A prova social são os comentários que o seu cliente produz, entendeu? E isso é uma forma de mostrar a prova social. Você ainda pode mostrar a prova social de outros jeitos. Por exemplo, mostrando em pesquisas, sabe? Pesquisa de qualidade, pesquisa de satisfação. É isso. Reciprocidade funciona como uma troca. Dê algo de valor ao cliente e ele retribuirá. Sabe quando você tem aqueles brindes? Brindes ou então e-books gratuitos, coisas do tipo? Você está falando que o produtor, né, daquele conteúdo, o dono daquele produto, ele está te oferecendo algo. Você vai se sentir tão agradecido por aquele produto que você vai querer retribuir, entendeu? Mas não só que você vai querer retribuir, não é só por gratidão. Você vai querer retribuir por causa que aquilo foi tão bom para você que você quer consumir mais. Só que você já não tem mais você não tem mais nada gratuito para consumir. Você vai começar a pagar para consumir os conteúdos daquela pessoa. Por causa que aquela pessoa você sabe que o conteúdo dela é tão bom que você quer, de novo. Comunidade. Estimular o sentimento de pertencimento, criando espaço para a troca de experiências. Sabe aqueles clubes de vantagem? É isso.
a comunidade é o clube de vantagem que você tem. Ou então quando você tem os grupos, que nem alguns autores que costumam montar no Facebook, um grupo e aí tem autor e tem os leitores e eles discutem sobre o livro, entendeu? Você está falando de uma comunidade. Porque é muito chato quando a gente vê algo muito legal, seja um produto, seja um serviço, seja um livro, por exemplo, uma série, um filme, e a gente quer compartilhar aquilo com as pessoas e a gente não tem ninguém para compartilhar, entendeu? Por exemplo, eu sou fã de filmes indianos, eu amo assistir um filme indiano. E eu nunca tenho ninguém para compartilhar isso. E é muito chato, entendeu? Então eu fico falando com as outras pessoas que eu fico falando, eu fico elogiando o filme ali horas e horas e horas e horas e horas e horas. Aliás, eu vou indicar um aqui, Dear Zindagi. É um filme maravilhoso, gente. É sério, ele é muito, 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 muito bom. Se você tem a imagem de que filme indiano é sempre musical, esse filme não é musical. Ele é um filme que dá assim de 1000 a 0 em muita produção norte-americana que a gente costuma ver. E ele é um filme que vai falar sobre autoconhecimento. Entendeu? Então, vamos lá, voltando aqui, comunidade. A gente tá falando de que as pessoas querem compartilhar tudo que elas vivem, tudo que elas conhecem, entendeu? Vamos lá, próximo. Os gêneros jornalísticos. De caráter informativo, a produção dos textos jornalísticos inclui seleção e apuração de fatos, captação de entrevistas, provas e dados, redação, revisão e, por fim, edição do material. REC 2018, página 64. Por teoria, o jornalismo deve ser objetivo e imparcial. Entretanto, todo texto carrega em si o ponto de vista do seu autor. No caso dos repórteres, eles possuem a missão não apenas de relatar um fato, mas também de interpretá-lo antes que chegue ao leitor. Sabe quando a gente fala assim que, por exemplo, tá tendo um problema de habitação, e aí você tem a notícia lá de que não sei quantas pessoas estão morando na rua. Isso é a notícia. Aí você depois vai ter a matéria, a reportagem. Nessa reportagem, eles vão falar, vão fazer entrevistas com pessoas que estão morando na rua, entendeu? Esse é o ponto de vista do repórter, entendeu? Quando ele fala que é de fato um problema, que as pessoas estarem morando na rua é de fato um problema e olha como que ele afeta a vida das pessoas. Enquanto que você poderia ter uma reportagem também, indo num sentido contrário, um repórter que tem um ponto de vista contrário, que ele vai simplesmente falar, vai simplesmente mostrar que tantas pessoas estão conseguindo comprar suas casas, entendeu? Ele está passando uma reportagem, ele também está fazendo entrevista com pessoas que compraram suas casas, que estão com casa nova, e mostrando assim, olha, pode ter até ter bastante gente morando na rua, mas não tem tanta gente assim. Está tendo dois pontos de vista contrários de repórteres com pontos de vista contrários. As duas matérias estão válidas, porque as duas matérias também estão baseadas em fatos reais. Aqui, a linguagem jornalística. Compõe um projeto gráfico do texto jornalístico o uso de diferentes tipos e tamanhos de fonte, traços, manchas, espaços em branco, ilustrações e infográficos, que incluem gráficos, tabelas e todo o aparato necessário para completar o texto. REC 2018, página 76. E também os recursos imagéticos, ou seja, fotografias, ilustrações, charts, etc. Porque aqui tudo isso, toda a composição visual de uma matéria jornalística, a manchete, aquele título grandão que a gente vê, o bigode, aquelas duas linhas pequenininhas que vão ali embaixo, o texto, o negrito que você colocar, o subtítulo que você colocar, a imagem que você colocar, a foto que você colocar, a legenda que você colocar. Se você utiliza um infográfico, se você utiliza um gráfico, se você utiliza uma aspas, sabe? Quando você tem um testemunho de alguém, aí você coloca aqui aspas. Tudo isso faz parte do texto. Sendo assim, faz parte da comunicação jornalística o uso dos mais diferentes recursos, sempre objetivando que a informação seja transmitida do modo mais eficiente possível. Esse é o objetivo da linguagem jornalística, esse é o objetivo do jornalismo, fazer com que uma informação seja transmitida do modo mais eficiente possível. Para tanto, adota-se o esquema de pirâmide invertida para organizar o texto. Gente, peraí, só um instante. Para tanto se adota-se o esquema de pirâmide invertida para organizar o texto. Peraí, sim, gente, só um instante. Pronto, gente, voltando. Para tanto, adota-se o esquema de pirâmide invertida para organizar o texto. Eu sei repetir isso umas 3 vezes. Desculpa, gente, eu tive que sair daqui rapidinho. Vamos lá. Conhecer a pirâmide invertida. Pirâmide invertida, isso aqui é o esquema. Lembra que a gente estava falando de escaleta, de estrutura de texto? Então, isso aqui é o esquema para você montar um texto jornalístico.
Primeiro de tudo vem o lead. A gente vai ver mais sobre o lead na frente, né, ainda nessa aula. Mas o lead é o primeiro parágrafo da tua matéria. Nele, ele vai ter as principais informações do teu texto, entendeu? Se você quer entender sobre tudo que trata aquela reportagem, você lê o lead. Aí depois você vai ter as declarações, testemunhos que foi pegando da reportagem para poder fazer da estrutura, da peso para aquilo ali, entendeu? Declarações, estatísticas, coisa e tal. E por último, você vai ter os detalhes, aquela parte que é menos importante, entendeu? A pirâmide invertida, ela funciona nesse esquema de mais importante para menos importante. Vamos lá. Elementos constituintes do texto jornalístico. Primeiro de tudo, tem o título. Poupança perde 11,5 bilhões em fevereiro. Movimento é sinal de alerta. Isso aqui é o título. É uma frase chamativa que, geralmente, resume o assunto da matéria. É como se o título fosse o resultado de um processamento interpretativo do texto. Isso aqui resume toda a matéria. Vamos ver se resume mesmo? A caderneta de poupança registrou o recorde na série histórica monetária. Em fevereiro, o investimento de baixo risco teve saques líquidos de 11,515 bilhões. Está resumindo a matéria, né? Aqui, ó. É o maior registro desde 1995. Tá vendo? Em um mês de fevereiro. No total do mês, os saques superaram os depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Tá vendo? Isso aqui ele tá resumindo. Então o título é isso. Gente, a gente vai ter que dar uma corrida por causa que tem muita coisa para ver. Vamos lá. Elementos constituintes. Manchete. A manchete é algo diferente do título. Às vezes calha de ser a mesma coisa. Por exemplo, nessa matéria aqui, eu cheguei a abrir essa matéria. E a manchete é a mesma coisa que o título. O título é a mesma coisa. Vamos lá. Por vezes coincide com o título, mas são coisas diferentes. Manchetes são destaques de cada edição de jornal, que costumam aparecer na capa dos periódicos. Aqui a gente está falando de um jornal virtual, mas ele segue a mesma estrutura de um jornal físico. Então ele tem manchetes, ele tem as manchetes de cada setor do livro, entendeu? Aqui, ó. O destaque de cada edição do jornal. Vamos lá. Seu propósito é atrair o leitor para ler a matéria. Vamos entender a diferença entre manchete e título? Vamos lá. Ó, a diferença entre manchete e título. Aqui é a manchete. Mais chuva. Você tá vendo? Você tem a imagem, você tem o título aqui, mais chuva. E você tá falando de uma época que estava tendo inundação para todo lado aqui na cidade. Aí, quando você abre a matéria, vem esse título. Esse é o título. Chuva coloca São Paulo em estado de atenção e gera alagamentos e desabamentos. A manchete chamou a atenção para mais chuva. Então, digamos assim, tipo, já tá chovendo muito, já tá caindo o mundo, já tá o caos, já tá alagando para tudo quanto é lado. Mas vai ter mais chuva ainda? Não, como assim vai ter mais chuva? Você vai lá e clica na matéria. Então, a manchete cumpriu o seu objetivo, que era te chamar a sua atenção. Quando você abre a manchete, você vai ver esse título aqui. Chuva coloca São Paulo em estado de atenção e gera alagamentos e desabamentos. Então, ele está explicando como que as chuvas estão no estado de São Paulo. Entendeu? Então é isso. Aí aqui, chamada. O que é a chamada? Vamos lá. São como títulos menores que acompanham as manchetes. Em jornais físicos são acompanhados de um breve texto que resume a matéria, seguido do número da página correspondente do miolo do jornal. Só que aqui não temos um número correspondente de página de jornal, porque estamos falando de um jornal digital, de um jornal virtual. Vamos lá. Redução foi aprovada Haddad anuncia acordo de 26,9 bilhões com estados para repor perdas de ICMS. Esse aqui é o título e a manchete. Agora a chamada é: redução foi aprovada em 2022 pelo governo Bolsonaro nas vésperas das eleições em momento de alta dos combustíveis. Entendeu? Então aqui você já está chamando mais atenção ainda. Vamos ver aquela matéria das chuvas? Pedestre enfrenta chuva em Guarulhos, temporal. Coloca São Paulo em Guarulhos. Aí tem um ponto e vírgula aqui que quase não dá pra ver. Mas tem um ponto e vírgula aqui que tá falando. Temporal coloca São Paulo em estado de atenção e gera alagamentos e desabamentos. Ele tá chamando mais atenção ainda, falando que tá chovendo aqui na cidade de São Paulo, tá chovendo em Guarulhos e que tá colocando toda essa região em estado de alerta. Vamos lá, mais. Lead, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre lead? Aqui, ó. É o primeiro parágrafo da matéria. A ele corresponde a essência de toda a informação transmitida no texto. Portanto, deve ser objetivo e sucinto. O lead ele vai visar responder 6 perguntas. O que, por quê, quem, como, quando e onde. O que aconteceu? Por que aconteceu? Com quem aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? São essas perguntas que o lead vai responder. Vamos ver se vai responder tudo isso? Olha lá.
O que aconteceu? A caderneta de poupança registrou o recorde na série histórica monetária. Quando aconteceu? Em fevereiro. Fevereiro desse ano, né? A gente sabe que isso aqui é uma notícia, então notícia sempre vai falar de assuntos atuais. Aí fala assim, como aconteceu? O investimento de baixo risco teve saques líquidos de 11,515 bilhões. Aí ele vai falar como, né? É o maior registro desde 1995 em um mês de fevereiro. No total do mês, os saques superaram os depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, no valor de 8,577 bilhões 577 bilhões. Na poupança rural, as saídas líquidas foram de 2,938 bilhões. Então aqui, esse é o lead da matéria. Ele já está explicando tudo. Ele está respondendo todas essas perguntas que nós vimos aqui. Vamos para a próxima. Vamos lá. Intertítulos. Isso aqui é o subtítulo da tua matéria. Sabe quando a gente estava na escola ainda e estudava subtítulo? É exatamente isso. São palavras ou pequenas frases, por causa que aqui no caso você está falando de uma pequena frase. De uma pequena frase, né? Sem cozinha, você está falando duas palavras. Palavras ou pequenas frases que aparecem ao longo da matéria como um subtítulo, visando dar uma quebra no texto, um respiro. São utilizados principalmente em textos mais longos. REC 2018, página 123. Eu peguei essa matéria, essa imagem de um jornal físico. Por causa que um jornal físico você consegue detectar melhor assim. Entendeu? Se eu fosse pegar um jornal virtual, eu teria que descer a página até onde tivesse um subtítulo. E aí não ia dar pra ver que ele era no subtítulo, ia aparecer que ele era no título da matéria, entendeu? Então é só por isso que aqui a gente mudou para um jornal físico. Legenda. É um texto breve e objetivo, responsável por complementar o sentido de uma foto na matéria jornalística. Normalmente localiza-se abaixo da imagem. Aqui é a legenda da imagem. A reforma busca reduzir filas para o bandejão, aumentando o espaço para usuários. Simples, é direto. É uma frase curta e que resuma de forma bem direta, entendeu? Para que quem leia ali, leia a legenda compreenda totalmente a que se refere à imagem. E aqui vamos em exemplos de gênero jornalístico. Temos a notícia, que para a REC 2018, página 107, é a matéria-prima do jornalismo, ou seja, um fato ou acontecimento relevante que precisa ser informado objetivamente ao leitor. Lembra que eu falei que a notícia ela vai expor os fatos para você e pronto, acabou? É como aquela matéria da poupança que a gente viu, aquela matéria de finanças. A entrevista segue o formato de pergunta, de perguntas que são feitas pelo entrevistador e respostas, que são dadas pelo entrevistado. Entendeu? Perguntas e respostas, aliás. Reportagem. Segundo o REC 2018, página 108, é o texto mais elaborado do jornal. Possui diversidade de fontes, além de expressar o ponto de vista do repórter. A gente falou um pouco de reportagem mais cedo, né? Então, era exatamente aquilo. Aí, de caráter opinativo, artigo. De caráter opinativo, sempre se refere a um assunto atual. Expressa inteiramente a visão do jornalista diante de determinado conteúdo. E aí, aqui na reportagem, você vai ter o ponto de vista dele, mas não a opinião dele expressa de fato. No artigo, ele vai falar assim: isso eu não concordo com isso, por causa que isso poderia ser assim, assim, assado. Entendeu? É tipo isso. Vamos lá. Os gêneros publicitários. Gente, falta 16 minutos para acabar essa aula e ainda tem muito conteúdo, então a gente vai ter que dar uma corrida, tá? Se eu já tô dando essa corrida aqui, é por conta que é muito conteúdo, mas vamos lá. De caráter comercial, a produção de textos publicitários visa divulgar, difundir e promover uma empresa, uma marca, um serviço e, especialmente, um produto por meio das mídias. Santa Ela, 2017, página 67. Ainda que não esteja explícita a mensagem indutora da venda, termos como compre o produto X, termos como compre o produto X, todo leitor reconhece que qualquer peça publicitária guarda em si um ato econômico de oferta de mercadoria. Lembra que eu já falei umas 2 ou 3 vezes desde o começo deste curso? Toda publicidade visa vender algo. Às vezes é uma ideia, às vezes é um produto, às vezes é um serviço. É mais comum a gente identificar e lembrar de imediato uma propaganda que queira vender um serviço, como aquela que a gente usou como exemplo lá na primeira aula, de vender o serviço de convênio médico, ou uma propaganda que queira vender um produto, como aquele panfleto que a gente viu lá de vendendo coxinha, entendeu? Mas vem de uma ideia quando a gente fala, por exemplo, de propagandas do Greenpeace ou propagandas de qualquer ONG, entendeu? A gente está querendo falar de que ele quer vender uma ideia de conservação do meio ambiente, de proteção do meio ambiente, de coisas do tipo, entendeu? Você está falando de vender uma ideia, entendeu? Por vezes, você vende um produto vendendo uma ideia.
Vocês querem ver como que você vende um produto vendendo uma ideia? Quando você pega uma propaganda de produtos de beleza, por exemplo. Ele vende a ideia de que você vai se sentir mais feliz, de que você vai se sentir mais bela ou belo se você utilizar o produto X ou o produto Y, entendeu? E aquele produto X ou aquele produto Y, quando ele não vai te dar a beleza que você deseja, ele vai completar a beleza que você já tem. Eu não lembro agora qual marca que tinha contratado a Gisele Bündchen e aí tinha falado assim, acho que era a Avon. Falava assim, eu não preciso, mas eu quero. Você não precisa de produtos de beleza para poder se sentir bonita, mas você quer utilizar produtos de beleza por causa que você quer se sentir ainda mais bonita, entendeu? Era essa a ideia que eles estavam vendendo. E aí, através dessa ideia, eles estavam vendendo os produtos deles. Entendeu? E é assim que funciona a publicidade. Assim, a redação publicitária carrega sempre dois sentidos: o que está explicitado e o que está nas entrelinhas, ou seja, sua intenção de venda e lucro, que é isso que a gente acabou de falar aqui. Eles não estavam falando de vender os produtos deles exatamente. Eles estavam falando de que você não precisa de produtos de beleza para se sentir bonito. Mas você quer utilizar produtos de beleza, conta que você quer se sentir ainda mais bonita, ressaltar aqueles traços bonitos que você tem, entendeu? Ou seja, você tem lá o que tá explícito. Você não precisa de produto de beleza para ficar bonita. O que tá nas entrelinhas. Mas se você utilizar, você vai se sentir ainda mais bonita. É isso que tá nas entrelinhas. Entendeu? Vamos lá. Assim, aí está um dos grandes segredos da publicidade. Fazer crer que leva a um dever ter e que, ao fim, promova um retorno à fonte primeira desencadeadora de todo o processo. Eu achei essa citação genial, por isso eu trouxe para vocês. Mas vamos tentar entender ela. Fazer crer, ou seja, ele faz você acreditar que você ou precisa daquele produto ou vai se sentir melhor com aquele produto. Ou então que você vai se sentir melhor como cidadão correspondendo àquela ideia, entendeu? Quando a gente fala de vender uma ideia, que leva a um dever ter. Você acredita com aquilo, e aí você fala assim, então se eu preciso, eu acredito que eu vou me sentir melhor com isso, então eu preciso comprar isso, eu devo ter isso, entendeu? Eu devo agir assim, entendeu? Eu devo pagar por esse serviço. E que ao fim promova o retorno à fonte primeira, ou seja, ao produto, à ideia, ao serviço que você está querendo vender, entendeu? É isso. Vamos lá. A linguagem publicitária. Como dito anteriormente, a publicidade visa utilizar a linguagem coloquial, aquela que é natural do nosso cotidiano, pois, assim, simplifica a mensagem que quer transmitir, inovando a comunicação e se aproximando com maior facilidade do seu público. Capote Filho, 2020, página 38. Para tanto, irá se utilizar de termos, expressões, valores e até gírias que sejam compreensíveis àquele grupo de pessoas, ou melhor, aquele grupo de potenciais consumidores, que mais facilmente vão aderir à mensagem e desejar o produto ou o serviço ofertado. Capote Filho, 2020, página 24, Grifos Nossos. Deste modo, utiliza-se de figuras de linguagem e também de imagens para alcançar o seu objetivo, convencer o leitor. Figuras de linguagens, muitas vezes é metáfora, entendeu? E se vocês querem entender o que é uma metáfora, recomendo que vocês vejam uma cena, procura no YouTube que vocês vão achar, do filme O Carteiro e o Poeta. Digitem O Carteiro e o Poeta, metáfora. Vocês vão achar a cena e vocês vão entender direitinho lá que é metáfora. Aqui eu vou passar por cima, mas é basicamente assim, quando você faz comparações com coisas que supostamente não tem nada a ver uma com a outra, e sem utilizar a palavra como, entendeu? Digamos assim, é quase uma metáfora, né? Pá, entendeu? Mas deixa eu pensar aqui. Hum, de imediato não tá vindo. É triste quando isso acontece. Mas enfim. Gente, sério, eu queria lembrar muito uma metáfora agora. Pensar em uma metáfora pra vocês, mas é que minha cabeça tá doendo. Eu sei, a gente aqui já dura alguns dias. Por isso que eu não tô conseguindo raciocinar. Mas enfim, vamos lá que a gente tem 10 minutos. Vamos correr. Termos, expressões, valores, até gírias. A gente precisa lembrar disso, que a publicidade utiliza essa linguagem coloquial que é para se aproximar da gente, entendeu? Por mais que eles estejam vendendo um produto, digamos assim, de elite ou um produto que seja muito específico, eles precisam utilizar a linguagem coloquial que é para a gente não se sentir, digamos assim, sendo como se a publicidade tivesse sendo enfiada na nossa goela, entendeu? Ela precisa ser só de uma forma muito natural.
muito simples, entendeu? Muito suave, digamos assim, para que a ideia seja plantada na nossa cabeça aos poucos. É basicamente isso. Então vamos lá, as características dos gêneros publicitários. São 4. 1. Apresentar um produto com suas características, qualidades, utilidades, benefícios e vantagens em obtê-lo. 2. A linguagem adequada, ele tem que utilizar a linguagem adequada para o público-alvo do produto ou anúncio. 3. O estilo da linguagem. Ele deve ser adequado quanto à sua materialidade. A escolha de tipos de cores e espacialização, a escolha de tipos e cores, a espacialização e a diagramação. A gente está falando das escolhas visuais do anúncio ou do próprio produto, a embalagem, coisa e tal. Ou no caso do serviço, por exemplo, um serviço de streaming, ele não adianta ser tudo preto no branco, por causa que ele não vai chamar a atenção de ninguém. E deve ter uma meta a ser atingida, um objetivo plenamente estabelecido que justifique a aquisição do que está sendo anunciado. Ou seja, ele precisa mostrar, no anúncio ele precisa mostrar quais são as vantagens daquele produto e que fala assim, ó, você precisa ter isso aqui, por causa que isso aqui é bom para isso, isso, isso e aquilo. Mas ele não só é bom para isso, isso e aquilo, ele vai ser bom para você, entendeu? E é isso que você tem que ter em vista, entendeu? Se todos os outros textos a gente fala de considerar o seu público, na publicidade ele vai ter o seu público assim, quase como um rei, entendeu? Ele vai colocar você no trono, no trono do rei, e você vai ficar lá, pensando assim, oh meu rei, como eu posso te convencer de fazer isso? O que eu posso oferecer para você? É basicamente isso. E aí vamos ver lá alguns exemplos de gêneros publicitários. A gente tem o folder, que assim, ó, são 3 gêneros que praticamente se misturam. O panfleto, o flyer e o folder. O panfleto, ele é que nem aquele que a gente viu lá das coxinhas na primeira aula. O flyer, ele vai ser a mesma coisa que o panfleto, considerado quase uma evolução do panfleto, só que ele vai ter um acabamento mais chique, digamos assim, entendeu? Ele vai ter um cuidado maior também. Por vezes ele vai estar anunciando um único produto, uma coisa assim, entendeu? Ele vai ser a versão chique, entendeu? Sabe o primo rico? Ele é basicamente isso, é o primo rico do panfleto. E folder, ele é com dobras. Ele é simplesmente isso. Ele tem dobras. Não importa se é uma dobra, se são 2 dobras, como esse que está aqui na imagem, se são mais dobras. O folder vai ter dobras. Aí, ó, sua principal característica são as dobras, embora não haja uma quantidade mínima, nem tamanhos ou cortes pré-estabelecidos. Pode ser promocional ou institucional. Ele pode ser um folder promocional quando ele está divulgando. Não sabe quando a gente pega o cardápio de pizzaria que a gente recebe em casa? Normalmente ele vai ter dobras, aí você abre lá, vai estar todo o cardápio, todas aquelas 1000 pizzas lá que a pizzaria vende. Aquilo lá é um folder promocional. Ele vai ser institucional quando ele é tipo esse aqui que tá aqui na imagem, entendeu? Ele está divulgando um remanufatura. Ele está divulgando um negócio assim, remanufatura. Gente, desculpa aí. Entendeu? Vamos lá. Banner. Em formato impresso, possui grandes dimensões e é pendurado ou colado em paredes ou postes. No digital, assume o formato de link em uma página ou quadro. Um banner impresso ele é como esse que está aqui na imagem, e a gente já viu dele para tudo quanto é lado. E o banner digital, ele vai ser... Sabe aquelas propagandas que a gente abre assim o site, aí tem a propaganda de um lado ao outro da tela? Não aquelas que ficam exatamente no meio da tela, mas que ficam no topo da tela. Aquilo lá vai ser um banner digital, entendeu? E aí a gente vai clicar lá e aí ele vai mandar a gente pro produto que está sendo anunciado. Pop-up. São anúncios virtuais que aparecem no meio da tela de forma flutuante ao abrir uma nova janela. Sabe quando a gente abre um site? Um que tem muito isso é a Shopee. Você abre a Shopee e aí aparece um pop-up no meio da tela falando para você resgatar moedas ou falando de promoção de cupom de desconto. E aí você pode clicar no xizinho ali do lado, que normalmente sempre tem um xizinho aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um xizinho aqui, na onde tá esse laserzinho, ó. Tem um xizinho ali. Você pode clicar no xizinho, então você pode clicar aqui no pop-up mesmo e digitar isso e ir embora. Outro site também que tem, se não me engano, a Renner. Acho que a Renner também tem esse esquema de você abre o site, a primeira coisa que você vê é o pop-up que você é recebido lá. E aí você tem que preencher os seus dados para ganhar um desconto de primeira compra. Vocês estão vendo que como através da mensagem de pop-up, eles conseguem os seus dados e aí, através dos seus dados, eles estão recebendo a permissão quase de entrar em contato com você para que eles possam vender os produtos de vocês. Ou melhor, falar sobre os produtos deles para você poder convencer você. Então é basicamente assim que funciona o mensagem pop-up, entendeu? E histórias patrocinadas. Essas funcionam dentro das redes sociais. O New Feed Ads são anúncios em redes sociais.
são semelhantes a um post comum, por isso se mesclam com outras atualizações. Sabe quando você publica algo no Instagram, por exemplo, e aí você vai lá, eu não lembro se é patrocinar, se é anunciar, eu não lembro qual que é o termo que aparece lá exato, mas eu lembro que você clica naquilo ali, aí vai aparecer para você lançar aquele seu post como um anúncio. É exatamente isso. Ele vai pegar um post e vai transformar aquilo em anúncio, entendeu? Então, quando você está descendo o seu feed, entendeu? Você vai ver aquilo lá no meio do seu feed, entendeu? Eu peguei aqui um exemplo do Facebook, mas você tem exemplos no Instagram também. Quando você vai ver debaixo do nome, ele vai estar com isso aqui escrito, ó, patrocinado. É isso que são as histórias patrocinadas. E com isso acabamos a nossa aula faltando 4 minutos. A gente conseguiu. Foi um tempo recorde aqui por causa que foram muitos slides. Mas enfim, cronograma. A nossa aula 3 acabou. Nossa flor bonitinha, colorida, já tá ficando sem cor. Ela já tá com metade dela em cinza. Quer dizer que estamos na metade do nosso curso. Não esqueçam que tem questionário no Kahoot. Vai estar aqui embaixo. Peraí, eu não estou aparecendo. Voltei a aparecer aqui? Não, não voltei a aparecer. Agora eu voltei a aparecer. Gente, desculpa, é muita tecla, é muita coisa pra gente clicar. Não esqueçam que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem questionário para vocês responderem. Pega o código, joga no Kahoot e aí vocês vão responder lá as questões. Tem questão de múltipla escolha, tem questão de verdadeiro ou falso. Vocês não conseguem pular questões, entendeu? Mas se demorarem o tempo demais para responder, ele vai pular sozinho para a próxima questão. Você tem 1 minuto para responder cada questão. Só na primeira aula que tiveram 2 questões que eu coloquei 2 minutos para vocês responderem cada questão, por causa que você tinha um texto longo ali para vocês lerem e pensarem, refletirem, entendeu? Então tinha 2 minutos para responder cada questão. Mas nesse aqui não. Você tem 1 minuto para responder cada questão. O que é tempo suficiente, tá? Não se assustem com isso. Se você ainda não se inscreveu nesse curso, pega o link aqui embaixo do Google Forms, se inscreva. Eu sei, gente, eu falei de dar muitas ações, né? Mas é que aqui a gente tá falando de coisas diferentes, entendeu? De coisas diferentes e de lembretes, na verdade. Se você ainda não se inscreveu nesse curso, pega o link aqui embaixo do Google Forms, clica nele, preenche o formulário e aí dentro de 75 dias após o final desse curso, você vai ter o seu certificado para você deixar seu currículo ainda mais bonito, entendeu? Ele já é lindo, com todo o seu esforço lá aplicado, e você vai poder falar assim para quem olhar o seu currículo. Eu realmente me importo com a minha comunicação. Tanto me importo que foi estudar para fazer meus textos ficarem mais assertivos, entendeu? É isso. Vamos lá. As referências utilizadas nessa aula, tá aqui todos os textos, os livros. Os e-books que eu falei são esse aqui, Rock Content Copywriting, e esse aqui, ó, Gatilhos Mentais Aplicados na Prática. São os 2 e-books que eu falei, são e-books gratuitos que vocês conseguem acesso, e eles são muito, 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 muito bons. E aqui vocês ainda vão encontrar vários outros e-books que vão ajudar pra caramba vocês. E é isso, gente. Acabou a nossa aula. Ai, que triste. Ele tirou o negócio do lugar. Gente, desculpa. Peço mil desculpas aqui. Obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Eu não sabia que ele tinha desfigurado assim. Como você é mal PowerPoint. Não é o PowerPoint, é o WPS Office que a gente está utilizando aqui. Como você é mal por desconfigurar meu texto. Mas enfim, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Não se esqueçam de responder os questionários. Se qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente no Telegram ou no WhatsApp. A gente se vê. Beijo, até amanhã e tchau!